Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula aqui de redação no terceiro ano e hoje, na semana 9, nós vamos fazer a correção da atividade de redação que eu mandei na semana passada, na semana 8, uma atividade sobre argumento, sobre analisar algumas coisas dentro de uma estrutura de redação, tá bom? Então vamos fazer essa correção bem rapidinho para esse vídeo não ficar longo. Bom, eu quero que vocês peguem aí agora o caderno de vocês com as respostas das atividades que eu sei que todos vocês fizeram, para a gente poder ir corrigindo. Aquilo que você acertou, você faz certinho, aquilo que você errou, você renova, apaga, faz de novo, né? E aquilo que você quer complementar, você complementa a sua resposta aí, tudo bem? Vamos lá então. Bom, toda a nossa atividade era baseada nessa redação. Aqui ela tá um pouco coloridinha, né? Porque eu vou ficar voltando nela de acordo com as nossas atividades, de acordo com os nossos exercícios. Mas é uma redação sobre internet, sobre manipulação dos dados dos usuários na internet. Um tema do Enem passado aí, 2018, que vocês já estão batidos, já conhecem, já analisamos redações sobre isso. Vocês já assistiram uma videoaula aí para trás sobre a argumentação e hoje nós vamos estar reforçando aí um pouco sobre qual é essa jogada que o autor faz ao construir o argumento, por que ele usa um argumento por que ele cita um filósofo, por que ele cita um sociólogo dentro da redação dele, tá bom? Bom, essa redação aí, eu acredito que vocês já leram ela. Eu não vou ler ela aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, basicamente, temos aí a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo, né? E aí tem a tese do autor e, basicamente, ele vai defender ali os seus dois argumentos principais em relação a essa manipulação do comportamento do usuário através desses dados que ficam aí pela internet, tá bom? Vamos para a pergunta 1. A pergunta 1, nós tínhamos a letra A, B e C. Só para a gente aquecer e iniciar bem básico. Após a leitura do texto, responda. Letra A. Que gênero textual pertence a esse texto? Qual a finalidade de texto como esse? Bom, pessoal, não precisamos nem de ir muito além, né? Qual é esse gênero textual? Dissertativo, argumentativo. Qual a finalidade desse tipo de texto? Defender um ponto de vista com argumentos lógicos, não é? Defender a sua tese, defender o seu ponto de vista com argumentos lógicos. Além, é claro, de propor uma proposta de intervenção lá no final, para tentar intervir no problema, tá? B. Eu não coloquei isso, mas vocês podem colocar aí. Qual a tese que o autor expõe na introdução e a defende ao longo do texto? Bom, gente, onde que fica a tese? Sempre aqui no finalzinho da introdução, né? Então eu marquei ela aqui para vocês, ó. Com isso, a influência dos interesses empresariais, bem como o descaso governamental frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Então, o que ele está falando? Ele está falando sobre essa privacidade dos indivíduos que utilizam a internet, que essa influência que as empresas têm e o descaso que o governo tem com essa proteção dos dados, acaba que vai aumentar mais ainda essa problemática de proteger os dados dos usuários. Vejam, a empresa tem interesse de ter os nossos dados. O governo tem o descaso de nos proteger frente a esses dados divulgados na internet. Então, o que acontece? Acontece o quê? Um aumento dessa problemática, né? Ocorre ali o que ele disse na tese dele, uma manutenção dessa problemática. Então, a resposta aqui da letra B eu formulei aqui uma resposta, mas vocês podem formular de vocês, desde que esteja embasado lá na tese. Ele vai defender que essa falta de segurança na internet com os nossos dados favorece empresas e ele ainda culpa o governo por não tomar providências sobre tal problema, né? Então ele traz aí dois problemas, governo e as empresas. A empresa como aproveitadora da situação e o governo por conta do descaso, tá bom? C.
estratégia o autor usou para contextualizar o tema do texto? Onde que fica a nossa contextualização? Não é no início? O início da nossa introdução? O Marco Civil da Internet, criado em 2014... Peraí, gente, deixa eu achar minha seta aqui para vocês acompanharem. Vamos lá. O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegura o uso livre e democrático nas redes comunicativas. Ô, gente, para quem não sabe, eu tenho certeza que vocês foram pesquisar o que é Marco Civil, não é mesmo? Para você responder a pergunta. Marco Civil nada mais é do que uma legislação que foi feita lá em 2014, como diz aí na redação, criada em 2014, é uma legislação que regulamenta o uso da internet no Brasil. Então são algumas normas, né, de como que ela vai ser utilizada, como que pode ser utilizada. E aí, o que o autor traz pra gente? Ele traz uma introdução com uma alusão histórica, ou seja, faz referência a algo que aconteceu historicamente com uma criação de lei, tá? Até se você quiser complementar a resposta aí da professora, ó, ele começa a introdução dentro da sua contextualização com uma alusão histórica, fazendo referência ao surgimento de uma lei, que é o Marco Civil da Internet, tá bom? Que é uma normativa aí de como que se utiliza a internet, tá bom? Você pode complementar aí na sua resposta. Tranquilo? Todo mundo conseguiu acompanhar B e C? Podemos ir para 2? Vamos lá. 2. Sobre o segundo parágrafo do texto, explique. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu trouxe os exercícios assim, ó. Exercício 1, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro e quarto. Então, cada exercício você tinha que parar e olhar um parágrafo, tá? Isso era para você estar voltando na redação o tempo todo, exercitando aquela análise de texto que nós já estamos batidos e acostumados de fazer, tá bom? Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Explique o argumento utilizado pelo autor para defender a tese que ele formulou na introdução. Qual que era a tese dele mesmo? A tese dele era que as empresas querem se aproveitar, né, desses dados da gente nas redes, porque eles têm interesses comerciais e o descaso governamental, né? E aí, nos parágrafos seguintes, principalmente no segundo, ele usa alguns argumentos ali para defender essa tese. E o que ele fala disso, né? Ele basicamente diz que essa sensação de terra sem lei, apesar dele não citar esse termo terra sem lei, favorece essas empresas interessadas nos dados dos usuários. Por quê? Porque essas empresas, elas querem o quê? Obtenção de lucros, tá? Então é isso. E como que com os nossos dados eles vão obter lucros? Não necessariamente, gente, eles vão pegar os nossos dados e vão fazer a gente comprar, não. Mas ele vai ter acesso ao que você gosta, ao que você está acessando, aquilo começa a te influenciar, começa a influenciar você a entrar naquele site, a comprar aquele produto, e é isso que ele quer lucro, obtenção de lucro, tá? B. Segundo o autor, qual a consequência gerada para os usuários o compartilhamento indiscriminado de suas informações? Bom, então para nós, pensa aí um pouquinho. Nós, enquanto usuários da rede, da internet, se as pessoas começarem a compartilhar, as empresas, pessoas que a gente não tem dimensão, começar a compartilhar sem discriminação, sem ter controle dos nossos dados, das nossas informações, qual vai ser a consequência para nós usuários? De acordo com o autor, a consequência vai ser exatamente essa: restringir a nossa privacidade, além de que a nossa segurança também, né, pessoal? Porque os nossos dados vão estar aí na rede para quem quiser ver e para quem quiser utilizar, né? C, estão conseguindo acompanhar? Tudo certo até agora? C. Que teórico o autor citou no texto e com qual finalidade? Professora, no texto ele usou 2, mas lembra que a pergunta 2 aqui, ó, tá te dizendo no segundo parágrafo. Então, lá no segundo parágrafo, se a gente voltar, ó,
Quem foi que ele usou? O Foucault, mas não é assim que fala o nome dele, gente. Mas eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, viu? Eu até pesquisei, mas tem que ter um sotaque assim diferente que a professora não tem. Mas então vamos falar assim, Foucault. Mas não é assim que pronuncia, tá? Então ele usou esse teórico. E a pergunta é: qual foi o objetivo? Qual foi a finalidade do autor colocar esse teórico ali, né? Então, o objetivo foi fundamentar a sua argumentação, dando credibilidade ao argumento que ele escolheu usar ali naquele segundo parágrafo. Quando nós escolhemos utilizar um argumento de autoridade, que é um argumento de autoridade? Um argumento que você utiliza citando uma fonte confiável, um filósofo, um sociólogo, um estudioso da área da educação, da área da química, da física, né? São pessoas de autoridade dentro daquele ramo. Então, isso confere credibilidade ao seu texto. Assim, claro, quando você usa argumentos de dados, de exemplificação, tá bom? De causa e consequência, todos os argumentos são utilizados para dar credibilidade e sustentar os seus argumentos, para que esses argumentos sustentem o seu texto, para que a sua tese seja confirmada ao final dele, tá? D. Que expressão coesiva o autor usa para relacionar o segundo parágrafo com a introdução do seu texto? Ô, gente, vamos voltar lá. Expressão coesiva do segundo parágrafo com a introdução. Eu já falei isso, mas eu vou voltar um pouquinho. Já expliquei isso uma vez. O que é expressão coesiva? Expressão coesiva, elos coesivos, são palavras e expressões que nós utilizamos ao longo do texto para amarrar as nossas frases. Não só as nossas frases, as frases e os parágrafos em si. Pensa que o nosso texto é uma imensa colcha de retalhos. Vocês já viram uma colcha de retalhos? E essas palavras que a gente vai utilizando, esses elos coesivos, é como se fosse a linha que você vai costurando a colcha de retalhos. Sem esses elos coesivos corretos, o seu texto pode não ter sentido, ou seja, ele pode não ter coerência. Então, utilizar os elos coesivos corretos é muito importante. Nesse caso, você só tinha que identificar qual era o elo coesivo. Por quê? Eu primeiro queria saber se você sabe o que é um elo coesivo e identificar. Lá no segundo parágrafo, qual era o elo coesivo que ligava o segundo parágrafo com a introdução? Qual era? Olha aqui, ó. Em primeiro plano, né? Se você usar aqui em primeiro plano, você pode usar aqui em segundo plano. Não posso? Posso. Posso usar em primeiro plano e paralelamente? Pode. Já vai criando dois elos coesivos aí na sua cabeça para você levar para sua redação lá no dia do Enem. São só dois que você precisa para iniciar o parágrafo. E aí você leva mais um arsenal junto com você para a oposição, para somar ideia, para concluir, né? Mas para iniciar aqui os dois parágrafos de desenvolvimento, você já leva dois prontinho. Escolhe dois. Lá na apostila de redação de vocês tem uma folha imensa, infinita, cheia de elos coesivos esperando você, tá bom? Então a resposta aí é em primeiro plano. É só você colocar aí. Ele usa a expressão em primeiro plano. Tudo bem? Eu acho que essa todo mundo matou, né? 3. Releia o terceiro parágrafo do texto e responda. Agora nós vamos olhar lá o terceiro parágrafo. Que expressão coesiva o autor usa para relacionar o terceiro parágrafo com o segundo? Ah lá, tô falando de expressão coesiva novamente. Olha a importância da expressão coesiva. Professora, peraí. Quando a senhora fala de coesão, não é só as conjunções? Não. Expressões coesivas não são só as conjunções que nós conhecemos, tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Existem palavras que também fazem essa função de ligar as expressões, ligar os períodos, ligar os parágrafos, tá? Então a pergunta é:
Qual é a expressão coesiva que liga o terceiro parágrafo com o segundo? Qual que é? Paralelamente. Então, a resposta lá, ó, a palavra paralelamente ou a expressão paralelamente, né? B. Que teórico o autor citou nesse parágrafo e qual sua formação? Explique o argumento utilizado pelo autor nesse parágrafo. Vamos lá? Primeiro vamos olhar lá, ó. Dahrendorf, que eu também não sei pronunciar, mas é esse o nome. Conforme o sociólogo alemão Dahrendorf. Então lá você tinha que responder o seguinte: ele citou o sociólogo alemão Dahrendorf. Então, ó, qual é a formação dele? Sociólogo, né? Quem é ele? O autor é quem? O Dahrendorf. E explique qual foi o argumento que ele utilizou. Ele cita a teoria desse autor para explicar que a falta de leis e ordem na internet colabora para que as pessoas cometam crimes. Vamos voltar lá para a gente ver? Ele cita o Dahrendorf, vamos ver, pegar aqui, ó, para falar sobre a sua obra, o livro dele, A Lei e a Ordem, quando ele cita a questão da anomia. Vocês sabem o que é anomia? Anomia é basicamente quando a lei não é cumprida, as determinações não são cumpridas. E aí ele fala assim, ó, de forma análoga, ou seja, fazendo referência com esse livro, A Lei e a Ordem do Dahrendorf, a esse pensamento, nota-se que as leis que regulamentam os atos na internet, ó, ele vai retomar agora lá o Marco Civil que ele disse que foi criado em 2014. Ele está dizendo que esse Marco Civil, ou seja, essas leis que regulamentam o uso da internet, encontram-se em estado de anomia. Ou seja, elas são infringidas, existem as leis são infringidas e muitas das vezes não existe punição nenhuma para o infrator. Então, o que acontece com isso? Faz com que as pessoas continuem cometendo os crimes. Então, a resposta da letra B é: ele citou o sociólogo alemão Dahrendorf e explique o argumento. Então, ele cita a teoria desse autor, basicamente ele cita a teoria que ele utiliza no livro dele para explicar que essa falta de leis, essa falta de efetividade das leis que existem, né, colabora para que as pessoas cometam mais crimes na internet, tá bom? C. Vocês entenderam aí a jogada de você ir lá, identificar o argumento, identificar sobre o que o argumento está falando? C. Ao usar um teórico nesse parágrafo, o autor utiliza qual tipo de argumento? Causa-consequência, exemplificação, autoridade, comparação ou enumeração? Professor, é claro que é enumeração, ele está dando vários tipos de exemplo. Você errou! Não, né, gente? Eu sei que vocês todos marcaram autoridade, né? É um argumento de autoridade, quando ele cita o sociólogo alemão ali, tá? Resposta correta aí, então, autoridade. Tranquilo? Observe o último parágrafo do texto do aluno. Então, agora nós vamos olhar o último parágrafo. O último parágrafo é voltado para a conclusão. Letra A. O que indica este último parágrafo? Ou seja, qual é a sua finalidade no texto como um todo? Para que serve esse último parágrafo? Como que a gente chama esse último parágrafo mesmo? Conclusão, não é? Para que ele serve? Então, eu não quis nem colocar o nome conclusão ali, não sei se vocês perceberam, né? Mas para que serve uma conclusão? Então, a finalidade da conclusão é encerrar o texto, primeiramente, né? Retomar ali o tema e apresentar uma proposta de intervenção para o problema que foi apresentado dentro do tema. Então, essa é a resposta aí, tá? B. Com suas palavras, explique a proposta de intervenção defendida pelo autor. Ô, gente, lá, ó, eu também pintei a proposta de intervenção lá no último parágrafo, viu? Ó, todinha, ela lindinha, ó, tem até um detalhamento. Olha que detalhamento lindo! Então, é o seguinte, com suas palavras, explique a proposta de intervenção defendida pelo autor. Você só
tinha que ler lá e entender o que ele está falando. Na verdade, se nós voltarmos lá, ó, ele fala o seguinte, a proposta de intervenção dele é: logo, o Congresso Nacional deveria elaborar uma legislação que reforçasse os direitos e deveres dos usuários no ambiente virtual, por meio de reuniões com especialistas em segurança digital, com o FITO é com o objetivo de amenizar os crimes de roubo de dados por empresas. Então, gente, nada mais é do que ele propõe ali dentro da proposta de intervenção dele que o governo crie leis mais severas, mais rígidas, que regulamentem realmente o controle de dados dos usuários na internet e que se debata mais sobre esse tema por especialistas, para que assim possa combater esse roubo de dados aí, tá? Que expressão coesiva, agora eu já troquei. Elos coesivos, agora a expressão coesiva, o autor usa para mostrar que irá concluir o seu texto. Se ele vai concluir, nós vamos olhar a conclusão, né? Qual que é a expressão coesiva que ele mostra que vai concluir? Portanto, é uma conjunção coordenada conclusiva, muito usada por vocês, é uma conjunção muito simples e tá em uma redação essa redação é bem trabalhada, uma redação com argumentos bem trabalhados, bem específicos, mas ele trouxe o portanto ali, que é uma conjunção mais simples, mais simplificada, que tá mais no cotidiano de vocês. Então a resposta aí é portanto, tá? 5. Parando agora de analisar a nossa... gente, antes de eu passar para 5, vamos olhar o detalhamento dele lá? Lá na conclusão, ele diz assim no detalhamento, assim, o governo reverteria o estado de anomia na internet. Olha a palavra anomia que eu falei para vocês, que é aquele estado de inércia, de que nada acontece, tudo pode acontecer, né? Mas não tem punição. Esse estado de anomia seria revertido, né? Então, esse anomia que ele apresentou aqui lá no terceiro parágrafo, ele retoma no detalhamento. Essa interligação do texto é muito importante. Então, veja bem, o descaso governamental, que era a opinião dele na tese, foi resolvido aqui na proposta de intervenção, diante de tantos problemas que ele apresentou aqui nos argumentos. Então, olha só como que o texto está todo amarradinho, todo interligado. Isso é muito importante. O seu texto tem que conversar. Os seus parágrafos não são individuais, tá bom? Então, essas palavras que você falou lá na introdução, ela tem que estar retomando em algum lugar. Então, a anomia que ele disse lá no desenvolvimento, ele retomou aonde? Lá no detalhamento. Então, às vezes, o detalhamento, que é aquela frase genérica, né? Assim, somente assim, dessa forma será possível, talvez seja um gancho, um clique que você poderá ter geralmente, para você poder fazer exatamente isso. Retomar um gancho aí da sua redação, trazer esse link com o seu texto de alguma palavra, de alguma expressão, de alguma ideia que você utilizou, que você ainda não conseguiu, que ela ficou ali meio solta no texto, que aí você amarra todo o seu texto, tá? Vamos para a última questão, que eu já falei demais, que eu falo muito. 5. Leia agora este último parágrafo do desenvolvimento retirado de uma redação sobre corrupção no Brasil. Essa atividade não tem nada a ver com aquela redação, é uma atividade extra que eu coloquei aqui. Tem um trechinho, e aí tem 2 perguntas. Era para você analisar esse trecho e me dizer o seguinte. Esse parágrafo apresenta muitas falhas. Eu já te disse que ele tem falhas. Explique de forma bem simples, de forma sintética, quais são os problemas em relação, letra A, em relação à linguagem empregada, e letra B, em relação ao tipo de texto solicitado. E eu coloquei entre parênteses, dissertação, porque o texto solicitado foi dissertação e aí esse foi o texto que foi escrito. Vou ler para vocês rapidinho. Agora o político chega em Brasília, aí vem um empresário e combina com ele de fazer um esquema. Ele vai, arma tudo e já sabe, ninguém vai descobrir. Desvia dinheiro da merenda das escolas públicas e compra uma mansão, uma ilha. Depois, se alguém desconfia de alguma coisa ou a imprensa investiga, ele foge para outro país com muito dinheiro. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tem muitas falhas. Em relação à linguagem que ele utilizou,
Me digam aí, qual é o problema da linguagem que ele utilizou? Primeira coisa, ele utilizou uma linguagem informal. Aí vem um empresário, né? Ele vai e arma tudo e já sabe que ninguém vai descobrir, desvia dinheiro da merenda, das escolas, compra uma mansão ou uma ilha, depois ninguém desconfia de alguma coisa, a imprensa investiga, ele foge para outro país. Então, assim, não existe ali elos coesivos que estão interligando, né? Então, aí vem... Então, você percebe que existe muita marca da oralidade dentro do texto dele. São os coloquialismos. Então, a linguagem coloquial, a linguagem informal está presente nesse texto. Então, esse seria a primeira falha aí, que seria a resposta da letra A. Resposta da letra B. Em relação ao tipo de texto solicitado. Gente, o texto solicitado é uma dissertação. Ele fez uma dissertação? Não, né? Na verdade, ele narrou uma história, uma narrativa. Ele contou um caso, né? Então, a verdade a resposta seria que o texto acima apresenta características narrativas, pois conta um fato, né? Então, ele não está apresentando um ponto de vista fundamentado em argumentos e propondo uma ação interventiva. Então, em relação ao tipo de texto, esse tipo de texto apresenta características de narração, certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a correção, tenham feito a correção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no privado. Um beijo, estou com muita saudade de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!